Pessoal, então nós vamos falar de cromatografia de pigmentos foliares e também nós iremos demonstrar na aula de hoje a fluorescência para vocês. Então imaginem isso aqui, a gente tem que fazer um esforço para imaginar isso aqui como uma aula prática, uma aula lá no laboratório, né? Na aula de hoje cedo, nós vimos os pigmentos foliares que nós podemos encontrar nas folhas, né? Clorofilas e os carotenoides, vocês viram bem a estrutura desses pigmentos, como que eles são, né, em termos estruturais. Explicamos para vocês onde que esses pigmentos se encontram, no cloroplasto, né, lá no local no cloroplasto onde esses pigmentos estão presentes, e também falamos para vocês da propriedade física que as clorofilas têm de emitir fluorescência. Então, o que nós temos aqui para mostrar para vocês é isso na prática. Então, para isso, nós utilizamos a seguinte vidraria. Nós utilizamos funil de vidro, proveta de 100 ml, um funil chamado funil de separação, tubos de ensaio, um becker, um almofariz e um pistilo, tá? Essa haste aqui chama-se pistilo, almofariz e pistilo. O utensílio, nós utilizamos uma tesoura, utilizamos uma estante de metal e utilizamos também um suporte para segurar o funil de separação. Outros materiais, nós tivemos gaze, então nós usamos um chumaço de gaze dobrado em várias camadas. Esse chumaço de gaze foi colocado dentro de um funil de vidro e nós utilizamos então esse sistema para filtragem do extrato que nós obtivemos da folha. Solvente. Nós utilizamos acetona, éter de petróleo e metanol, pessoal. E o material vegetal escolhido foi a Tradescantia zebrina. Está aqui para vocês na placa de Petri. O maior detalhe desse material está aí, né, a folha da Tradescantia zebrina. Logo de cara, a gente pode evidenciar no mínimo 2 pigmentos, né, presentes nessa folha. Um pigmento arroxeado e um pigmento esverdeado. Mas será que essa folha tem somente esses pigmentos? O que vocês acham? Não, né? E por que não? Porque só a entonação da pergunta foi Querendo ou não. tendenciosa. Não, a resposta é não. Eu já induzi vocês a dizerem o não, né? Então é isso mesmo. Então nós vamos ver o seguinte, que quando vocês observam uma folha, a predominância de cor que nós vemos na folha é o verde. E aí, em função disso, nós achamos que a folha é basicamente clorofila, mas não é bem assim. A folha tem vários pigmentos acessórios. Um deles são os carotenoides, tá bom, pessoal? Os carotenoides, eles têm uma função acessória na fotossíntese. Por que a gente diz que eles são pigmentos acessórios? Porque eles têm a função de receber energia do fóton e transmitir essa energia para as clorofilas. Mas eles não perdem elétrons. Eles não participam diretamente do processo fotossintético. Eles participam indiretamente, porque eles são excitáveis e eles conseguem, então, transmitir a energia. Basicamente, os carotenoides atuam na faixa do azul, então eles absorvem o azul e transmitem a energia de excitação para as clorofilas, para que você tenha toda aquela movimentação em ressonância que acontece nas antenas e que culmina com a ejeção, né, a perda de elétrons pelas clorofilas A. Tá? Somente as clorofilas A podem perder elétrons, aquelas que estão no centro de reação. Então o carotenoide está aí, nós não estamos vendo nessa folha aí. Eles estão, na verdade, a gente diz que eles estão mascarados pelas clorofilas, porque a clorofila é o pigmento que tem maior abundância. E eles participam na fotossíntese indiretamente, tá bom? Então vamos ver, né? Vamos acabar com esse mistério. Então o que nós fizemos? Nós pegamos aquelas folhas e picotamos elas em vários pedacinhos dentro do almofariz. Cortamos com a tesoura em vários pedacinhos. Em seguida nós colocamos 40 ml de acetona. E aqui dentro nós maceramos bastante, né? Até formar uma pasta homogênea. O que essa pasta tem? Aí nós vamos ter todo o conteúdo celular
mas nós também vamos ter o quê? Parede celular, tá bom? Parede celular. Pessoal, e aí alguém pode perguntar, né? Professor, por que o senhor utilizou acetona? Ou por que o senhor precisou macerar? E aí, o que vocês acham? Por que nós não utilizaríamos água? A água não é mais baratinho? Por que nós preparamos o extrato com acetona? O que vocês acham? Para quebrar a fibra, as fibras, não sei. Exato. Só a questão da parede celular é que a acetona não faz efeito, tá? A parede celular é uma fibra de celulose, são fibras de celulose, né? Tem lignina. E celulose e ligninas não são dissolvidos pela acetona. Por isso que nós utilizamos a maceração, que é um processo de quebra mecânica. Mas, para poder obter o conteúdo celular, nós temos que dissolver as membranas, que são lipídios, são gorduras. Então, a acetona se presta muito bem a esse propósito. Ela vai dissolver todo o sistema de membranas da célula vegetal. Ela vai dissolver plasmalema, ela vai dissolver a membrana externa e a membrana interna do cloroplasto e vai dissolver também as membranas dos tilacoides. Então, desta maneira, nós vamos conseguir desfazer toda a estrutura lipídica e os pigmentos vão estar todos livres em solução. Então, o objetivo foi esse, né? Porque nosso objetivo não é fazer uma separação dos pigmentos. Então, eles têm que estar livres, eles não podem estar presos na membrana, senão eles não se separam. Então, não tem como, tem que separar, né? E aí eu pego essa pasta, então, porque o que não nos interessa nesse macerado aqui, nesse extrato bruto, o que não nos interessa é parede celular. Então, a gente coloca esse extrato no nosso funil para filtrar, que já tem a gaze. Passamos o extrato, a parede celular fica, né, aqui na gaze, a gente chama isso de debris. Então, os fragmentos de parede ficam na gaze e o conteúdo passa para a proveta. Então, aqui agora nós temos a nossa proveta com todo o conteúdo celular. Tem de tudo aí. Tem todo tipo de metabólito que vocês imaginarem. RNA, DNA, açúcar, proteína, tem de tudo, tá? E os pigmentos também. Os pigmentos roxos estão aqui, os pigmentos verdes estão aqui, e tantos mais outros pigmentos que aí tiver. Então agora, vamos lá para a próxima etapa. Eu vou pegar aquele extrato, veja bem, eu tinha aqui 40 ml do extrato bruto. Eu pego esse extrato e coloco aqui agora mais 40 ml de éter de petróleo, pessoal. O que é éter de petróleo? O que é isso, hein? O éter de petróleo é um solvente muito apolar. Tanto que, talvez vocês não estão vendo muito bem nessa proveta aqui, mas quando a gente coloca os 40 ml do éter de petróleo, ele não se mistura com a acetona, com aquela acetona que nós usamos para fazer o extrato, né? Forma fase, duas fases. Olha só, essas duas fases, elas não estão muito bem definidas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse extrato todinho, colocar aqui no funil, tá, de separação. Tem que tomar cuidado, o funil de separação tem uma torneirinha aqui, tem que certificar que essa torneirinha está fechada. Daí nós pegamos uma tampa, colocamos no funil de separação, né? E aí nós pegamos o funil e fazemos isso aqui, ó. 1, 2, 3. Pega o funil e tira a tampa dele. Libera o vapor. Porque a acetona e o éter de petróleo, eles são muito voláteis. Então forma aqui uma fase gasosa. E se você não libera a pressão, o seu funil de separação pode até explodir. Então é por isso também comum nós fazermos esse procedimento utilizando uma capela de exaustão de gases lá no laboratório, né? Trabalhar sempre lá dentro, de jaleco de manga comprida, para não pingar no braço, porque é solvente forte, e também para proteger caso a vidraria, né, aconteça um acidente e quebre, por exemplo. Utilizamos também como um óculos de acrílico para proteger os olhos, tá bom? E fazer, como eu disse para vocês, dentro de uma capela no laboratório. Aí você pega e gira 3 vezes.
libera a pressão, faz de novo 3 vezes, libera a pressão, e aí você vai fazendo isso, né? Você vai fazer isso aí por uns 5 minutos, tá bom? Daí você pega e deixa, olha lá, o funil de separação, volta com ele para o suporte, e deixa ele paradinho no suporte, que aí vai acontecer decantação. As fases, elas vão se separar, porque elas são immiscíveis. A acetona não mistura com éter de petróleo. E vai ficar aqui quietinho até acontecer uma perfeita separação de fases. Os 10 minutinhos já são o suficiente. Daí, olha aqui, pessoal, nós tivemos 2 fases. Eu tenho aqui uma fase polar, que é a fase da acetona, e eu tenho uma fase apolar, que é a fase do éter de petróleo. Olhando assim para esse funil, vocês conseguiriam chutar qual que é a acetona e qual que é o éter de petróleo? O que vocês acham? A acetona é o vermelhinho? É chute? É 50%, né? Você chutou bem. É isso mesmo, tá? Mas uma maneira fácil também de descobrir isso é olhando a densidade. É só consultar a densidade na internet. Então aí, com certeza, é o éter de petróleo que está aí em cima, viu? E veja bem, olha aqui os pigmentos esverdeados. Então eles são o quê? Em tese, eles são lipossolúveis. E aqueles pigmentos arroxeados da folha da tradescância? Se essa fase aqui de baixo for mesmo a acetona, né? Então os pigmentos arroxeados, então eles seriam hidrossolúveis. Então, para ter certeza o que cada fase aí nós vamos coletar as frações. Então, você chega aqui embaixo com um tubo de ensaio, abre a torneirinha e coleta a fração inferior. Separa o tubo de ensaio na estante e agora pega outro tubo de ensaio vazio e agora você pega a fase superior, a fase verde, e coloca aqui de novo na estante. E daí nós vamos fazer uma prova de polaridade, tá? Olha aqui, em que consiste essa prova de polaridade? É muito simples. A água não é o composto dentre os mais polares que nós temos na natureza? Então a gente adiciona um pouco d'água. Nesta figura 12 que eu estou mostrando para vocês aí, foi feita uma adição de igual volume de água. Então, para o tubo contendo a fase inferior avermelhada, a água se misturou nela. Significa que a fase inferior, de fato, era a acetona. E o outro tubo contendo a fase superior esverdeada, quando colocamos água, a água ela separou a fase com aquela fase superior. Tá? Então, olha só, a água ficou embaixo e a fase com os pigmentos esverdeados ficou na parte de cima. Então, agora, pessoal, nós pegamos esse tubo aqui, contendo os pigmentos esverdeados, porque um dos objetivos da nossa aula é ver a fluorescência da clorofila, mostrar isso para vocês. Então, nós pegamos esse tubo, contendo a fase verde, e colocamos em frente a um retroprojetor, que tem uma luz muito forte. Ligamos a luz, e aí nós observamos que o extrato ficou vermelho na presença da luz. Eu tenho um filme aqui que mostra para vocês isso acontecendo. Aí, antes de ligar, e agora com a luz ligada. Então, isso que nós estamos vendo é fluorescência. Você desliga, fica verde. E daí nós ligamos também, fizemos um segundo teste só para mostrar, né? Olha só. Então, o que acontece? O fóton, que tem muita energia, ele vai excitar essas moléculas de clorofila aqui. O que vai acontecer com os elétrons π dela? Como que está chegando nela é a luz branca? A luz branca tem os fótons do azul e tem os fótons do vermelho também. O branco é uma mistura de cores, né? Então, vai chegar todos os fótons. Quando esses fótons colidem, se chocam com os anéis planares, né, de clorofila, né, aquelas cabeças tetrapirrólicas, aqueles elétrons π que estão
na nuvem de elétrons daquela estrutura planar, eles vão entrar em ressonância. Eles vão ficar excitados e vão saltar para um orbital mais externo, que é o primeiro estado singleto, e também vão poder saltar para o segundo estado singleto. Tá? No caso quando o fóton referente ao azul joga o elétron lá para o estado singleto 2, tá bom? O que vai acontecer? Quando, no estado transitório, que é o S1, os elétrons estão retornando para o estado S1, eles emitem calor. O calor aqui nós não vamos ver sem o óculos de infravermelho. Mas, quando do S1 eles retornam para o S0, o estado basal de energia, eles emitem um fóton de comprimento de onda maior do que aquele do fóton recebido. Tá ok? Então, aquele elétron perde energia para o ambiente, na forma de fluorescência. Mas, professor, eu me perguntando, mas se eu colocar uma folha, aqui na frente dessa luz forte, vou lá, pego uma folha, né, de uma árvore e coloco aqui, e ligo essa luz, a folha vai ficar vermelha também? Porque ali tem clorofila, né? O que vocês acham? Será que se eu colocar uma folha aí, destacar uma folha de uma planta, colocar aí, vocês acham que a folha também vai ficar vermelha? Eu acho que não, professor, porque aqui o senhor isolou o conteúdo celular da célula. Na folha, ela vai estar protegida ali pela parede, pela membrana ainda. Eu não sei se isso interferiria nesse sentido, mas eu acho que não. Na aula teórica de hoje, eu mostrei para vocês... Eu mostrei esse slide para vocês. Que quando a clorofila ela se excita com fóton, ela dissipa rapidamente, questão de frações de segundo, a energia que ela ganhou, que ela recebeu. Para ela voltar a esse estado não excitado, ela precisa então perder a energia do fóton. Tá? Os elétrons precisam retornar ao estado basal. Então, como que essa energia pode ser perdida? Basicamente por 4 processos: calor, fluorescência, ressonância indutiva e evento fotoquímico. Percebam que cada clorofila dessas nesta antena, individualmente, ela já está apta a perder a energia, tanto por calor quanto por fluorescência. Porque esses dois eventos físicos, eles acontecem na própria molécula de clorofila, na estrutura química dela, da molécula de clorofila. Só que nós temos mais 2 outros fenômenos, que são a ressonância indutiva e o evento fotoquímico, que leva à oxidação, né, da clorofila, perda de elétron aqui, que dependem de uma organização dos pigmentos na membrana dos tilacoides. Então, numa folha íntegra, o evento fotoquímico, que acontece aqui, no final, e também a ressonância indutiva, elas estão contribuindo para dissipar o excesso de energia das clorofilas. E já num extrato de clorofila, vocês desfizeram, né, essa organização perfeita aqui, que foi montada pela planta. Então, o que acontece? O calor e a fluorescência, eles vão ficar exacerbados, eles vão se destacar, porque faltou os outros 2 mecanismos aqui do final. Então, numa folha aqui, você não vai visualizar a fluorescência, mas ela vai estar acontecendo, mas não em um nível visível aos nossos olhos. O calor também, lá na folha, se você colocar ela aqui e colocar também as clorofilas estarão perdendo calor, mas você não vai visualizar sem um aparelho, um óculos específico para ver o calor, o infravermelho, tá? Então, neste caso aqui, a resposta é simplesmente, no extrato, não há uma organização de pigmentos em membrana que garanta a dissipação do excesso de energia por meio de evento fotoquímico e por meio de ressonância indutiva. Então, o extrato só pode perder energia pelos 2 únicos processos que sobraram. Vocês entenderam? Sim, professor, só tem essas
Só não vai ter essas duas últimas, né? Você falou, né? Exatamente. E aí o que sobra, né, fica sobrecarregado, não fica? É tipo uma sobrecarga, né, pessoal? Sobre esses dois mecanismos aqui. Porque isso aqui acontece em nível de clorofila, ela sozinha. Tá? Se ela ganhar luz, ela mesma perde calor e emite fluorescência. Perde calor e emite fluorescência. Ela mesma pode fazer isso. Isso acontece em cada clorofila. Agora, elas juntinhas, todas juntas, eu tô aqui, né, vibrando aqui, tô cheio de energia, toma um pouco, fulana. A outra pega, não tô dando conta não, joga para outra. Entendeu? Uma vai passando a batata quente para outra. Até que no final, lá no centro de reação, você tem a oxidação da que sobra do final, né? Morreu nela, a brincadeira. De maneira bem simplificada, seria isso, né? Então aqui, vocês têm uma brincadeira aqui também que vocês podem fazer. Olha lá, para vocês entenderem um pouco mais essa questão, né? Vou colocar aqui no chat para vocês esse link para vocês excitarem o elétron da clorofila de vocês para o estado S1, para o estado S2, tá? E ver, então, a emissão de uma onda, né? No caso, vai ter um gráfico lá que traça uma ondinha assim embaixo, lá, assim. Tá bom? A emissão de energia eletromagnética depois da excitação, que significa a perda da energia do elétron. Então, vamos lá excitar o elétron π, né? Enquanto isso, eu vou explicando aqui para vocês, ó. É o que nós já vimos hoje. O que acontece com o elétron π ao receber energia do fóton? Do fóton, né, vamos dizer assim, compatível, né, não é qualquer fóton. Então, vejam bem, isso aqui nós já vimos hoje na aula teórica, tá bom? A clorofila, por exemplo, uma clorofila no escuro, uma planta deixada no escuro. Se você incidir luz azul nessa planta, os elétrons das clorofilas vão saltar para o estado S2, segundo estado singleto. E eles então retornam para o S1, emitindo parte da energia que eles ganharam da luz azul. Então, o que eles emitem na forma de energia? Energia calorífica, calor. Inclusive, processo criado pelo homem, como, por exemplo, uma máquina térmica, um motor de um carro, calor significa perda, né? Atrito, que gera calor, calor significa perda de energia. Quando esse elétron chega no orbital intermediário, S1, ele novamente vai querer perder elétron. Porque em 10 a menos 9 segundos ele já começa. Então ele vai o quê? Como é que ele vai perder energia para o ambiente? Esse elétron pode perder energia por fluorescência. Né? Naquele extrato, lá no caso do extrato, do clorofila, nós não temos evento fotoquímico. Mas se fosse uma folha, parte da energia estaria sendo desviada, canalizada para isso aqui, evento fotoquímico. Mas como não tem, é um extrato, então a perda de energia daqueles elétrons π do nosso extrato se processa apenas por meio de fluorescência. E daí os elétrons retornam ao seu estado fundamental, o estado basal. Pessoal, uma planta pode fazer fotossíntese, então, se você der para ela só luz vermelha? Vai. A planta tem aquele vai... pico lá? Oi? Aquele pico que dá? Tem. Naquele gráfico que mostrou? Na região do vermelho, tem. Isso. Ela consegue fazer fotossíntese, gente. E ela vai se manter viva por um bom tempo. A questão é, a luz, a planta não necessita não apenas da luz vermelha para ela crescer e se desenvolver. A luz azul, ela está envolvida em outros processos fisiológicos muito importantes. Por exemplo, né, o estímulo à abertura estomática durante a manhã. Então, a abertura dos estômatos é governada pela luz azul. Então, a planta, por um certo tempo, ela vai abrir os seus estômatos e fechar os seus estômatos, mesmo tendo só luz vermelha, porque é um relógio biológico que a planta tem. Chama-se ritmo circadiano. Mas esse relógio vai desregular com o tempo, porque quem
regula esse relógio todos os dias, é a luz azul. A luz azul é uma luz regulatória dos processos metabólicos da planta. A luz azul regula a abertura dos estômatos, a luz azul regula a floração das plantas, a luz azul regula o crescimento da planta na direção da luz, chamado de fototropismo. A produção de antocianinas é também relacionada à luz azul. Então, gente, luz azul é uma luz essencialmente fotomorfogênica. Vou lembrar aqui também de outro detalhe com vocês aqui, os carotenoides, tá? Na aula teórica de hoje, de manhã, nós mostramos aqui para vocês este gráfico, tá? Veja bem, olha aqui a faixa de absorção de luz dos carotenoides. Carotenoide é essa linha tracejada, esses traços maiores. O carotenoide absorve no vermelho? Ele trabalha com fóton do vermelho? Vejam bem. O que vocês me dizem? Não. O carotenoide só apresenta o pico de absorção na faixa do azul, porque ele tem a função de entregar apenas parte da energia de excitação para as clorofilas. Tá bom? Então aqui a gente tem um outro esqueminha mostrando para vocês a antena, tá? Do fotossistema 2 e do fotossistema 1, né? Pode ser de um ou de outro. E vocês vejam bem aqui, pessoal, que nós temos grande quantidade de carotenoides na antena. Então o carotenoide ele está fazendo uma fotoproteção de todo o aparato fotossintético, pegando grande quantidade de energia da luz azul, dissipando a energia para o ambiente, formando calor. Sim, o carotenoide dissipa energia para o ambiente somente na forma de calor, libera grande quantidade de calor. E uma pequena parte da energia ele entrega para a clorofila. Tá bom? Então ele também é um mecanismo de é um pigmento de fotoproteção, é um pigmento acessório e de fotoproteção. A parte 2 nós vamos tratar da cromatografia dos pigmentos fotossintéticos. Cromatografia. Cromatografia é o nome que vem do grego, que significa o prefixo chroma e o outro graph, né? Chroma, graph. Chroma significa cor, graph significa escrever. Então, basicamente, é uma metodologia de separação, tá? Que escreve a cor. Então, é muito utilizado para separar pigmentos. A cromatografia de papel ela é muito barata e muito simples de ser realizada. Tá? Só para adiantar para vocês uma informação, por meio de cromatografia de papel, Kelvin e Benson praticamente decifraram todo o ciclo C3, das reações carboxilativas do carbono. Então, eles conseguiram traçar o ciclo de Kelvin-Benson, que hoje é conhecido, né? Usando cromatografia de papel, tá? Na cromatografia de papel, nós precisamos de quê? Naturalmente, do papel. O papel é chamado de fase estacionária, e nós precisamos de um solvente que vai levar os pigmentos, os compostos, por capilaridade até o topo do papel. Então nós temos o solvente que é chamado de fase móvel. Por quê? Porque o solvente vai migrar através desse papel. Tá? O papel, pessoal, tem cargas negativas. Por que tem carga negativa? Porque ele é constituído predominantemente de celulose. Então, o que nós utilizamos, inclusive, na cromatografia de papel, é um papel que é 99,9% de celulose. É um papel analítico. Então, é basicamente celulose. Celulose tem resíduos de glicose. Glicose tem hidroxilas. Então, isso confere uma carga negativa ao papel. Então, o papel, a gente, inclusive, diz que ele é o quê? Uma superfície mátrica. Lá na fisiologia do desenvolvimento vegetal, vocês veem exatamente isso, quando a gente fala ali de potencial mátrico e a gente dá o exemplo do papel como sendo uma superfície mátrica, ou seja, uma superfície carregada, né? No caso, o papel é negativamente. Então, se o papel tem carga negativa, os compostos que vão ser isolados, eles vão interagir sim com o papel. Quem tiver carga negativa vai repelir do papel, né? Vai tender a não ficar pregado no papel, e quem tiver carga positiva tende a ficar mais retido no papel.
É um processo físico que nós chamamos de adsorção, tá ok? Naturalmente também o próprio solvente, dependendo da natureza química do solvente, esse solvente também pode interagir com esse papel. Então, naturalmente, nós temos a questão da polaridade dos compostos que serão separados. E dentro dessa questão da polaridade, nós também vamos precisar de considerar o efeito da carga do papel e, naturalmente, também o efeito do próprio solvente que foi escolhido para fazer a separação cromatográfica. Tá ok? Então, os compostos que estão no extrato que nós obtivemos, grande parte tem algum tipo de carga, tá? Os nossos pigmentos, por exemplo, eles podem apresentar algum momento dipolar neles. Bem, então há que se considerar essa questão aqui, ó. Afinidade dos compostos pela fase móvel, que é o solvente, e também pela fase estacionária. Então, dentro dessa questão, nós temos o soluto, vamos chamar de soluto aqui, os nossos pigmentos, tá? Que nós vamos isolar. Vamos considerar eles. Os pigmentos, durante o processo cromatográfico, ora eles vão estar presos no papel, que é a fase estacionária, ora eles vão estar soltos do papel e interagindo mais com a fase móvel que nós vamos utilizar. Lembrem-se, pessoal, que a cromatografia, ela é um processo que envolve capilaridade, né? Olha aqui a capilaridade já acontecendo. Então, esse líquido, que é o solvente contendo todos os solutos, ele vai subir pelo papel por um fenômeno chamado de capilaridade. E na capilaridade também nós temos interações físicas entre o solvente e entre a fase estacionária. Então, pessoal, vai ser uma grande mistura de interações aí. Resumindo, pigmento vai interagir com o papel, pigmento vai interagir com o solvente, solvente vai interagir com o papel, tá? O resultado disso tudo, no final da cromatografia, é o quê? É uma migração diferencial. Quem interagiu mais com o papel ao longo do tempo, ficou mais para trás, correu menos. E quem interagiu mais com o solvente, com a fase móvel, migrou mais, saiu na frente, largou na frente. Bom, já adianto para vocês que o solvente que nós vamos utilizar é o metanol. Então, a nossa fase móvel é o metanol. Aqui essa figura 17, eu mostro para vocês essas muitas relações de forças que podem estar envolvidas, tá? Na relação de afinidade das substâncias, com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, podemos ter ligação de hidrogênio, podemos ter interação de polo, interações ácido-base de Lewis. O papel, ele se classifica como uma fase polar. Só que dentre todas esses substratos, né, que eu estou mencionando aqui para vocês, o papel é uma das substâncias menos polares, tá bom? Então ele está cá em cima. O metanol, dentro dessa tabela aqui, de polaridade, ele é um dos compostos mais polares utilizados em cromatografia. E a força polar dele está simbolizada por meio dessa letra epsilon, que é a força eluente. Então o metanol está cá embaixo, ó, é uma das maiores, 0,7. Tá ok? 0,7. O pentano está lá em cima, hexano, é uma das menores, né? Então nós vamos utilizar, como eu já disse para vocês, o metanol. Quando o metanol estiver migrando pela folha de papel, isso aqui vai estar acontecendo. Então olhem aqui a figura 20. Olhem aqui para a figura 20. Na situação A, é a cromatografia começando a acontecer. O solvente vai subindo pela folha de papel por capilaridade. Esse solvente, ele vai vir trazendo todos os solutos, incluindo o nosso pigmento. Esses solutos, esses pigmentos, eles vão estar, então, aqui adsorvidos na fase estacionária, que é o papel. Porque, olha só, o início da cromatografia é isso aqui, para você começar a sua técnica. Você pega o papelzinho, tá? E coloca o papel, né? Você coloca o papel ali, ó, cortando um papel aqui.
vou utilizar meu copo d'água, né? Então vamos lá, vamos fazer de conta que nós estamos fazendo a cromatografia. Aqui é o nosso extrato de pigmento, tá ok? Então olha o que eu faço com a minha fase estacionária. Eu coloco a pontinha no papel, ó, e faço isso aqui. Lá é um solvente, né? O extrato lá é o quê? É acetona e pigmentos. Aí você deixa secar. Pode até alugar um secador de cabelo, né? E aí a mancha verde vai ficar concentrada aqui. Aí quando secou, você vai de novo. Só encosta no extrato e seca. Secador de cabelo, pode ser com secador de cabelo. Você vai fazer isso, gente, umas 20 vezes. Tá, pessoal? Vocês vão fazer isso umas 20 vezes. E aqui vai ficar um verdão bonitão, bem forte. Daí agora é a hora de você pegar esse papel com seus pigmentos concentrados e ir lá na sua cuba cromatográfica. Então o que eu tenho aqui no início da cromatografia é essa situação aqui, ó. Os pigmentos, todos os compostos estão adsorvidos ao papel. E aí você coloca isso aqui na cuba cromatográfica que tem lá embaixo o nosso solvente cromatográfico, que nós escolhemos o metanol. Aí olha aqui o metanol começando a subir por capilaridade na folhinha. À medida que o metanol vai subindo, ele vai interagindo com o papel e com os pigmentos que estão presos no papel. Aí os pigmentos vão se soltando. Uns vão querer ficar mais preso. Não, é o metanol que está passando aí, né? Principalmente os carotenoides, né? Que são muito apolares. Ah, vou ficar mais para trás aqui. Não vou não, com esse cara não. Muito diferente de mim. Ele é polar, eu sou apolar, né? Então eles vão ficando para trás. Mas aqueles que são mais polares tendem a migrar mais. E a frente da cromatografia vai subindo, subindo, subindo. Quando você achar que tá bom, você para. Tá? Daí nós vamos obter mais ou menos isso aqui. Na situação A, olha só, quando eu falei de cuba cromatográfica para vocês, é uma cuba improvisada. Então, em A, nós utilizamos como cuba cromatográfica um Becker. Tá? Então, aqui embaixo, o que nós temos? Na situação A, nós utilizamos como fase móvel o éter de petróleo, o próprio éter de petróleo, mas não isolou bem, não. Olha aqui que os pigmentos não subiram muito bem. Então, daí eu peguei um resultado também meu, que eu fiz há uns 3, 4 anos atrás, que foi muito bacana, e coloquei aqui para comparar. Só que quando eu fiz, eu utilizei como cuba cromatográfica uma proveta. E lá no fundo da proveta, eu utilizei como solvente o metanol para cromatografia. Então, olha aqui o que nós obtivemos. Uma separação bem melhor, né? Então, aqui a gente pode ver com maior detalhe o nosso resultado da separação. E eu dei o nome aos bois aqui, tá? Quem migrou mais, quem migrou intermediário e quem migrou menos. Então, aquele extrato que a gente olhava... Ah, lembrando, isso aqui, esse extrato aqui que eu fiz a cromatografia dele, não se esqueçam, é isso aqui, ó. É isso aqui. É a fase apolar. Então, são pigmentos que se separaram desses daqui, ó. Desses daqui. Dos polares. Então, esses pigmentos aqui são lipossolúveis e esses pigmentos aqui vermelhos são hidrossolúveis. Mais uma vez, voltando no funil, para vocês lembrarem de onde tudo começou. Olha aqui os pigmentos hidrossolúveis, aqui embaixo, e aqui em cima os pigmentos lipossolúveis. Então, a nossa cromatografia foi feita com os lipossolúveis. E o que era verde, né? Olha aqui o extrato, verdinho, né? Verdinho, verdinho. O que era verde, na verdade, se manifestou nessas cores aí. Então, nós detectamos xantofilas, clorofilas e carotenoides. As xantofilas são carotenoides... eu vou até consertar isso aqui, para não confundir vocês. Isso aqui, carotenos. Tá? Xantofilas. Por quê? Porque xantofila é um tipo de carotenoide. E caroteno é um outro tipo de carotenoide. Então, isso aqui está mais certo. Então, olha, xantofilas são amarelas. Os carotenos são alaranjados. E as clorofilas
A e clorofila B. Professor, Então tá mas bom. quem que determinou que a clorofila B é verde e amarela? É porque o isolamento dela, por exemplo, eu tirei essa cromatografia aqui de um trabalho onde foi feita a cromatografia perfeita, só para servir de referência para vocês. Só para vocês verem, né, a cor certinha de cada pigmento na cromatografia. Então, veja bem, olha a clorofila B aqui. Ela é um verde abacate, um verde amarelado. E olha a clorofila A aqui. Ela é um verde azulado. Entendeu? O isolamento de cada pigmento feito assim, do jeito que precisa, o protocolo certinho, bonitinho, uma senhora cromatografia, mostra para nós, revela para nós qual é a cor de cada pigmento. Então veja bem, só que tem uma diferença dessa cromatografia, desse trabalho, para que nós fizemos. E neste trabalho, eles utilizaram um solvente diferente do nosso. Então é por isso que vocês vão ver que o caroteno migrou mais. Então ele utilizou uma fase móvel mais apolar do que o nosso metanol que nós utilizamos. Então por isso que o beta-caroteno saiu na frente. No nosso caso, que nós utilizamos uma fase móvel mais polar, no caso o caroteno ficou mais para trás. E o que migrou na frente foi a xantofila. E aí no deles a xantofila ficou cá embaixo, ó, as xantofilas. Inclusive eles conseguiram separar 3 tipos de xantofilas. Tá? Olha aqui, uma faixa de xantofila, outra e outra. Então o resultado dele foi o inverso do nosso. Então naturalmente, se o dele, a clorofila A, migrou primeiro, olha só, migrou na frente da clorofila B, e quem migrou mais foi o beta-caroteno, então se o sentido de migração aqui migra mais quem é mais apolar, então a clorofila A, de fato, ela é mais apolar. E quando a gente olha para a estrutura dela, olha aqui um grupamento metil. Os grupamentos metis introduzem hidrofobicidade nas moléculas. Então quando você fala, metilou o DNA foi metilado, significa que há mais hidrofobicidade na molécula. Então é por isso, a clorofila A ela é mais hidrofóbica. E a clorofila B é mais hidrofílica. E é o que está de acordo com o trabalho deles também. Olha aqui, a clorofila B migrando menos. Quem migra menos aqui nessa cromatografia são os mais hidrofílicos. E no nosso aqui, no caso, a clorofila B tem que estar em cima, não tem? Ou seja, a clorofila B tem que estar antes da A, que é o que nós vimos aqui, ó. A clorofila B e a clorofila A. Ok, pessoal? Gente, e aí, professor, mas o senhor então pegou esse extrato aqui, o extrato superior, que é o extrato apolar de éter de petróleo, né? É o extrato que é o de éter de petróleo, e fez a cromatografia desses pigmentos aqui, desse extrato. Mas e se tivesse sido pego o extrato bruto, que é esse extrato aqui, olha, aqui. Aqui era o extrato bruto, né? Olha aqui o extrato bruto. Esse extrato bruto foi filtrado nesse funil com gaze, e aqui eu tenho na proveta o extrato bruto. E se eu tivesse feito, então, a cromatografia desse extrato bruto, que está na figura 7? Como que ficaria a minha cromatografia aqui, pessoal? O pigmento roxo, ele migraria aqui. Ele migraria mais ou ele migraria menos? Ia estar usando qual? O extrato bruto. Não, o móvel. É o mesmo, metanol. Nós faríamos essa mesma cromatografia aqui, com metanol, mas nós faríamos ela a partir do extrato bruto, e não a partir daquele extrato hidrofóbico, que é o éter de petróleo. Professor, eu acho que o roxo ia migrar menos, porque o senhor comentou que ele é polar também, né? Pela questão de polaridade. Então, se ele é polar, como a gente havia comentado, ele não teria que migrar mais? Mas o papel não é polar? Não, mas olha aqui o padrão, como migrou isso aqui. Xantofila migrou na frente.
que as xantofilas são os pigmentos mais polares, e os carotenos, que são os mais hidrofóbicos na nossa cromatografia, migrou menos. Entendi. Então era mais. Então, olhando essa lógica aí que nós obtivemos aí desse resultado, eles teriam que ter migrado mais. E um detalhe, essas xantofilas, nós não isolamos ela daquele extrato hidrofóbico, daquele extrato chamado de extrato lipossolúvel. Significa que, então, que todos esses compostos aqui, as xantofilas, elas não são anfipáticas? Sim. Então, o que que acontece? Olha só, elas são mais polares que as clorofilas. Mas elas, ainda assim, preferiram ficar aqui na hora da separação no funil, elas preferiram ficar aqui na fase superior do que ficar na fase inferior, que é a fase da acetona. Significa que elas têm uma certa polaridade, mas elas não são muito, assim, polares, né? Mas olha esses pigmentos arroxeados. Eles preferiram ficar na fase inferior da acetona. Então, eles são muito, 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 muito polares. Então, na cromatografia, os pigmentos arroxeados migrariam cá em cima, ó, uma mancha roxa. Tá ok? E aí a pergunta que não quer calar. Que pigmentos são esses roxos? É ficobilina? Não. Pigmentos arroxeados. Vou dar uma dica para vocês. Eles são da classe dos flavonoides. A gente encontra em flores, a gente encontra em fruto. E aí? O nome dele começa com o nome de um animal. Um animal que tem muito carrapato, que fica lá na agronomia. Nada. Uai, essa cor aqui não é uma cor ciano? Aham. Eu tô tentando associar a capivara com o nome do pigmento. É capsiano, então, ué. Ai, gente, desculpa. Nossa, que viagem a minha. É capi, tem muito, tem muita capivara lá, mas é anta que eu queria dizer. Nossa. É antocianina. Antocianina. Nossa, aí eu baguncei a cabeça de vocês, que só vinha capivara, né? Antocianina, gente, os pigmentos arroxeados. Bom, se isso aqui é antocianina, tá ok? Se isso aqui é antocianina, e ela não foi separada no funil de separação, junto com os pigmentos, cadê? Junto com os pigmentos lipofílicos, lipossolúveis. Aí, pronto. Se elas não estão aqui em cima, aqui, com os pigmentos lipossolúveis, então as antocianinas são hidrossolúveis. Tá ok? Agora eu pergunto para vocês. Qual seria a localização dentro da célula dessas antocianinas? Tá fazendo muita pergunta difícil hoje, professor. Eu chutaria Ah vacúolo. lá, alguém gritou no fundo aí, vacúolo. Fica lá no vacúolo. As antocianinas estão no vacúolo. Vocês, inclusive, faço para vocês outra pergunta. Bem, se as antocianinas estão lá no vacúolo, elas têm alguma participação no processo fotossintético? Não, né? Não. Elas não participam da fotossíntese. Mas então, para que servem os pigmentos antocianina? Atrativo? Atrativo. De quê? De inseto, hein? Inseto que faz o quê? Polinização. Certíssimo. Polinização é um atrativo para insetos. Mas também, será que elas não têm alguma função na dispersão de sementes? Então, a antocianina, ela se acumula em frutos maduros também. Por exemplo, uma maçã que amadurece. Isso sinaliza para os animais que o fruto está pronto para ser consumido. Logicamente, então, qual que é a situação que nós temos na semente? Se o fruto amadureceu, a semente
já sofreu o processo de maturação. Então, aquela semente está pronta para dar origem a uma nova vida. As antocianinas também servem para isso. E uma terceira função da antocianina é proteção contra raios ultravioletas. As estruturas aromáticas das antocianinas, porque elas são bioflavonoides, favorecem a absorção dos raios ultravioleta. Então, elas absorvem o ultravioleta e não deixam esse ultravioleta passar através da epiderme e, eventualmente, atingir, por exemplo, o DNA, tá? Ou seja, introduzindo mutação. Então, as antocianinas funcionam como bloqueadores de raios ultravioleta. Então, a antocianina vocês comumente vão encontrar nas epidermes de frutos, de folhas também, tá? Epiderme de brácteas, de pétalas de flores, aí no caso mais com a função de polinização, né, atração de polinizadores. Pessoal, eu vou deixar para vocês um questionário nessa aula de hoje, que é para vocês responderem essas perguntas aqui. Essas perguntas são para fixação de conteúdo. Obrigado. Eu vou colocar essas perguntas para vocês, eu quero colocar essas perguntas para vocês aqui inicialmente no chat aí, tá? E também essas perguntas vão estar na própria apresentação, dentro da própria apresentação que eu vou subir para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem colocar as perguntas lá no chat do Google Sala de Aulas. Inclusive, vocês vão ver lá na turma de vocês, então, uma aluna nova, uma aluna nova não, né? Uma pessoa nova, que é a Gabriela, monitora de Fisiologia do Metabolismo Vegetal deste semestre, tá ok? Então, qualquer dúvida também vocês podem solicitar a ajuda dela. E quem quiser instalar o Keybase também, eu estou disponível através do Keybase, né? Eu tenho aqui a turma, né? Eu deletei todo mundo que estava aqui, porque todo semestre eu renovo, né? Eu tiro os alunos anteriores e eu coloco os do semestre atual. Então, vocês podem também, eu posso compartilhar o link com vocês aqui, copiar esse link aqui, e vou colocar no chat aí para vocês. Aí. É esse aí. Tá. Vocês me chamem, vocês podem ter acesso, então, a essas perguntinhas aí. Copiem, colhem no documento essas perguntas do chat. Façam, por exemplo, pessoal, um arquivo. Cria um arquivo aí agora. Cria um arquivo do Word com o nome da aula prática, tá? Com anotações da aula prática, que vocês fizeram anotações, com as perguntas de estudo dirigido, de cada aula prática, já vai criando, né, o documento de estudo de vocês e salva aí no computador, na pasta de vocês. Tá beleza? Certamente isso aí vai ajudar depois. Mas também a aula vai estar presente, tá bom? Oi, Raoni, como eu disse, não vai ter entrega para essa atividade. Essa não. Mas posteriormente, outras futuras pode ter. Tá bom? Atividades que vão valer nota, por exemplo. Raoni, a entrega que vocês vão fazer comigo é a seguinte, é a entrega das dúvidas, tá? Então, por exemplo, você viu ali, olha, essa pergunta, como surge a fluorescência da clorofila? Não entendeu bem? Vem cá no Google Sala de Aulas, ali no Google Sala de Aulas e escreva um aviso para a turma, faça a pergunta aqui, tá? Pode fazer a pergunta aqui no quadro da turma. Quem vai estar aqui olha lá quem está aqui, a Gabriela está aqui, ó, Gabriela Alves Duarte, tá? A Gabriela é monitora. Então, assim, a Gabriela pode estar respondendo para vocês, ela pode estar solicitando a minha ajuda também para responder, ou eu também posso estar entrando e vendo a pergunta e posso estar respondendo. Então é isso aí, isso aqui é um fórum para a gente estudar a fisiologia vegetal, essa turma aqui. Tá bom? Só postar as dúvidas aí. Tá? E outro fórum também que eu utilizo é esse Keybase aqui. O chat, né? Isso é igual um WhatsApp mesmo. Inclusive tem para o celular, né? Você instala ele no celular também. Ok, pessoal. Então, é isso aí. Fechou, valeu, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Deixa eu parar a gravação aqui.